Gente, eu tenho uma notícia mais do que urgente, né? Israel e o Irã estão se atacando, mas quase ninguém está falando sobre a profecia que significa esses múltiplos ataques agora, né? Mútuos ataques, né, que tem acontecido. É uma profecia sobre o fim dos tempos, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, eu acredito nisso, né? Pode ser o início, por exemplo, de uma terceira guerra mundial ou o começo dessa profecia. São mais de 2.500 anos que ela foi escrita, né? No capítulo 38 de Ezequiel. A Bíblia menciona, né, a Pérsia, que hoje corresponde, né, nesses nossos dias, né, ao Irã moderno, como uma parte de uma futura aliança que se levantaria contra Israel nesses últimos dias. Essa coalizão, né, essa união que está unindo outros países. Muitos teólogos, por exemplo, acreditam que representa a Rússia, Turquia, Líbia, Sudão, né, essa área toda ali de cima, ali perto de Israel. E o objetivo dessa aliança, isso aí todo mundo sabe, que é destruir Israel. Mas Deus vai intervir, é o que diz a profecia. O texto bíblico fala sobre terremotos, fogo do céu, caos entre os invasores. Por quê? Porque é o próprio Deus quem vai estar defendendo Israel, mostrando para o mundo quem realmente está no controle. Então, nesse exato momento, Israel e Irã, né, eles estão literalmente se atacando. Isso não é só uma notícia urgente, pode ser um cumprimento da profecia bíblica diante dos nossos olhos. Jesus, no livro de Mateus, ele nos alerta mesmo sobre isso, né, quando esses sinais começassem a acontecer, para a gente estar preparado, né? Não é para a gente ficar assustado, com medo, é tempo da gente estar fazendo o quê? Consagrando a vida, né? Garantir que o nosso coração está alinhado com Jesus. Então continue em oração, peça discernimento sobre tudo que está acontecendo no mundo. A gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa estar conectado com o Senhor, independente de qualquer coisa, e orando por Israel e por todo o Oriente Médio aí. Deus te abençoe. Vamos ficar ligados e orando. Oi pessoal, aqui Mariana Lescano. Israel fechou a embaixada em Brasília, depois da manifestação patética do Lula, que se colocou ao lado do Irã no conflito de Israel e Irã. Ai, Mariana, mas será que eles não estão certos de estar do lado do Irã? Israel está defendendo não só o seu povo, mas o mundo inteiro do Irã, que é uma ditadura, um regime totalitário baseado na religião deles e que há dias vinha dizendo que estava aumentando o estoque de urânio. Para quê? Para ter mais bombas nucleares. Ai, Mariana, mas capaz que eles iam colocar bomba nuclear e eles iam morrer juntos. Sim, vocês lembram que eles acham que se suicidar em razão da religião é um ato heróico. Eles não têm problema nenhum que acabar com toda a vida na Terra em nome da religião deles. É um absurdo o que o Lula está fazendo de se colocar junto com ditaduras como Rússia, China, ao lado do Irã. Ai, Mariana, mas é que Israel é de direita. Como é que o Lula de esquerda está junto com ele? Não é direita ou esquerda, é vida ou morte do seu próprio povo. Aliás, a Alemanha e a França, que também são de esquerda, se colocaram ao lado de Israel, porque ninguém que não seja um psicopata pelo poder está ao lado do Irã, que quer aniquilar todos aqueles que pensam diferente deles, que não são da sua religião, inclusive nós que somos cristãos. E lembrando, né, que as feministas, galerinha dos direitos humanos, está tudo em silêncio, mesmo sabendo que lá no Irã as mulheres valem metade dos homens e que não existe direitos humanos nenhum. Que Deus proteja todos que estão em Israel, que Deus proteja o Estado de Israel nesse momento tão difícil. Nós, brasileiros de bem, estamos juntos com Israel e temos vergonha do presidente que temos. Nós precisamos orar, irmãos, porque a tensão aumenta demais. Israel sempre diz que o principal inimigo no Oriente Médio é o Irã, porque o Irã tem capacidade armamentícia muito superior a todos os outros inimigos que lutam contra Israel. A verdade é que o que Israel mais teme é que o Irã possa chegar a desenvolver a bomba atômica. E se eles estão fazendo esses ataques preventivos, é porque muito provavelmente a capacidade de enriquecimento de urânio
do Irã já está muito próxima da bomba atômica. Agora, nós precisamos orar porque as consequências disso podem ser muito sérias. Por exemplo, o Irã pode começar uma guerra contra Israel, uma guerra com drones, uma guerra com mísseis balísticos, e podemos voltar a ter a guerra ali no Oriente Médio recrudescendo. Mas além disso, o Irã tem aliados muito poderosos, como Rússia e China. Precisamos orar para que isso não escale para uma guerra de proporções mundiais, uma terceira guerra mundial, por exemplo. Então, se você quer entrar comigo nesta campanha de oração, comente aqui, compartilhe esse vídeo, gente. Este momento que está acontecendo agora é um momento muito sério. Vamos orar a Deus e pedir a paz naquela região. André Leist por aqui, eu falo com vocês da Europa agora. Eu estava a caminho de Israel, no avião, quando começou o ataque israelense preventivo contra diversos alvos no Irã. O que a gente já sabe até agora é o seguinte: Israel fez um ataque que ia ser conduzido inicialmente em maio, mas os Estados Unidos e outros parceiros pediram para que Israel esperasse para ver se as negociações entre o Ocidente, entre os Estados Unidos e o Irã, para tentar resolver a questão nuclear iraniana, ia dar frutos. Não deu. O Irã novamente mentiu para a comunidade internacional. A Agência de Energia Atômica da ONU também disse que o Irã estava mentindo, enriquecendo urânio acima do que eles diziam. E Israel se viu sem opções. Muito importante colocar isso. Os alvos desse ataque foram alvos militares, foram alvos do regime, centros de enriquecimento de urânio, bases militares, bases de mísseis intercontinentais, fábricas de mísseis, silos e, obviamente, generais iranianos e responsáveis pelas guardas revolucionárias do Irã e cientistas militares. Esse ataque, ele não veio do nada. O Irã diz há mais de 4 décadas que Israel é um câncer no mundo que precisa ser exterminado. O Irã financia grupos terroristas no Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano, em Gaza, em outros locais do Oriente Médio. E isso faz com que o Irã seja o principal violador de direitos humanos, o principal financiador de grupos terroristas e a principal causa, o principal ator que desestabiliza o Oriente Médio, né? A gente está falando agora de uma guerra entre Israel e Hamas que já dura 2 anos, que sem o apoio iraniano ela não teria acontecido. A gente está falando de um Hezbollah, que fundado em 82, 3 anos depois da Revolução Islâmica, que não teria lutado guerras contra Israel se o Irã não tivesse investido bilhões de dólares neste grupo radical que controla parte do Líbano, que controlava parte do Líbano. E aqui eu faço uma última análise para vocês. Regimes autoritários não podem ter bombas nucleares. É muito perigoso. Principalmente regimes autoritários, teocráticos, religiosos, que usam a religião como pretexto para suas guerras santas. Israel já salvou a humanidade 2 vezes de regimes autoritários terem armas atômicas. Vocês conseguem imaginar um regime de Saddam Hussein do Iraque armado com armas atômicas? Pois bem, Israel destruiu o programa nuclear iraquiano em 1981. Este país também, na época de Saddam Hussein, dizia que Israel tinha que ser exterminado. Em 2007, Israel destruiu o programa nuclear da Síria, que estava começando a ser colocado em funcionamento. Vocês conseguem imaginar o regime de Bashar al-Assad armado com bombas atômicas a 60 quilômetros da fronteira de Israel? Vocês conseguem imaginar o que ele teria feito ou não teria feito na guerra civil que assolou o país por tantos anos? Vocês conseguem imaginar que ele talvez não teria caído se este regime tivesse armado com armas nucleares? Mas ele não tinha armas nucleares e ele não tinha porque Israel tomou a decisão em 2007 de destruir o então início do programa nuclear sírio. Agora não é diferente. O regime dos ayatolás é um problema gigantesco para o mundo inteiro. É um regime agressivo, expansionista, radical, que apoia grupos terroristas no mundo inteiro. São responsáveis diretamente pela morte de milhares de civis. Oprimem a sua população, matam homossexuais e mulheres nas ruas do Irã sem pudor. Este regime
um dos piores regimes do mundo, não pode, de forma alguma, ter acesso à pior arma do mundo. Israel ontem fez um favor para a humanidade. E a humanidade um dia reconhecerá isso.